Tá, o meu nome é Daniela Cunha, eu sou personal trainer de realizações, ou seja, eu ajudo quem quer realizar desejos a cumprir a sua jornada para realizar os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E aí eu criei um acelerador de realizações, porque todos nós realizamos, né? Todos nós somos realizadores. Mas às vezes a gente acha que vai demorar tanto para realizar que a gente para no meio do caminho. Então, quando a gente conhece certas técnicas, a gente acelera, né? E a Uhum. gente estava falando, acho que sobre isso, né? Os desejos, e eu falei que um dos desejos que eu realizei, que eram muito importantes para mim, foi o desejo dessa viagem para o Marrocos, né? Uhum. E aí, assim, trazendo essa questão que você está trazendo da coragem, eu vou usar realmente o exemplo dessa viagem que eu fiz como exemplo de como ter essa coragem, né? Uhum. Primeiro, é interessante aquela frase que diz assim: a coragem não é a ausência de medo, mas é ir com medo mesmo. E isso foi algo que eu aprendi com essa viagem, porque eu fui e quando eu voltei, que eu contava as histórias, as pessoas diziam: que corajosa, que coragem. Só que eu não me sentia assim. Eu me sentia medrosa, por quê? Porque na hora que eu estava vivendo aquela situação que eu estava contando, eu estava com medo, né? Até que um dia eu conheci essa frase e aí eu entendi que apesar de eu estar com medo, mas eu fui mesmo assim, isso não me parou e não me paralisou de ir, de viver as Uhum. experiências, né? Então, assim, ah, trazendo para essa o que é que eu fiz, né, com isso, eu acho que tem duas coisas que é interessante levar em consideração. Uma, quando a gente sente medo, é o medo nosso e o medo das outras pessoas, que são dois Uhum. medos diferentes, né? É diferente quando a gente está com medo. Às vezes a gente não está com medo, mas as outras pessoas estão com tanto medo que a gente se sente na obrigação de acalmar o medo das outras pessoas ou de se prevenir por causa das outras pessoas, né? Então, na época, eu já tinha planejado a minha viagem, mas era tanta gente falando para mim: ah, é perigoso mulher sozinha viajando no Marrocos, você pode ser trocada por um camelo, que eu comecei a pesquisar sobre isso para poder acalmar as outras pessoas, para dizer: olha aqui, eu pesquisei, olha aqui, eu estou sendo prudente, eu não estou fazendo nenhuma loucura, né? Então, acho que é Uhum. interessante isso, até mesmo porque o medo das outras pessoas, ele pode também contagiar a gente, né? E deixar a gente com medo que a gente não estava antes. Então, acho que Uhum. é interessante olhar essas duas coisas também. E a outra coisa que é importante separar é o medo baseado no que é real, né? No que realmente é um perigo, do que é um medo imaginário, né? Então, assim, na minha pesquisa, por exemplo, eu percebi que certas cidades, por exemplo, que Marrakech, eu poderia andar na Medina de Marrakech mais tranquilamente, mas que na de Fez, não. Na de Fez eu iria precisar de um guia de verdade mesmo, e era uma coisa séria, e não era porque alguém ia ser criminoso, não é isso. Mas é por causa que você se perde de verdade na Medina de Fez e você pode nunca mais se achar. Então Eu aí acho que as pessoas não falam por mal, às vezes é a forma de falar, né, que acaba te pondo um medo que nem tinha, é um alerta do que pode acontecer. Tem gente que é mais negativa, realmente só fala a parte ruim, tem gente que é mais positiva, só falta a parte boa. Eu acho que o equilíbrio entre as duas coisas é legal, porque realmente quem já foi tem outras informações e sabe o que é mais seguro, o que não é. Um medo que você transforma ele em um planejamento, né? Tá dentro do que se espera, vou evitar, não vou evitar, né? Eu acho que é isso. Mas teve alguma coisa que você realmente assim tinha medo na hora de fazer essa viagem sozinha? Mesmo com todo o planejamento, com tudo pensado, mesmo achando que você não tinha o medo que as pessoas falavam. olha, o blog que eu encontrei na época era um blog que se chamava Mulheres Viajando Sozinha pelo Marrocos.
Esse blog é de uma portuguesa, a Rita, irmã do João Leitão, que é um grande blogueiro também do Marrocos. E ela lá dava, né, as orientações para uma mulher viajando sozinha no Marrocos. Então, assim, eu fui prudente, né, no sentido de que roupas usar, né, num lugar muçulmano, que comportamento ter lá. Mas, assim, quando eu cheguei lá, no Riad da Rita, ela disse, cuidado com Casablanca. De todas as cidades que tem em Casablanca, a única que tem um perigo mesmo, porque é uma cidade grande, é Casablanca. Aí eu falei, tá, e qual é a pior coisa que pode acontecer comigo em Casablanca, né? E aí eu contei pra ela que em Recife, em Olinda, no Carnaval, uma vez me assaltaram com uma faca, né? Colocaram uma faca assim no meu pescoço. E ela disse, onde é que é essa cidade para eu nunca ir? E a sensação que eu tive foi que o Brasil é muito perigoso, né? Assim, a gente já lida com muito perigo. Então, os perigos lá eram outros. Não era esse perigo de ser assaltado, de alguém... mas era mais assim, uma mulher andar com o ombro de fora, por exemplo. Então, eu tenho uma conhecida que foi de minissaia, que foi de blusinha de alcinha, e ela entrou numa loja para comprar um objeto e o cara deu um beijo na boca dela. Mas é diferente, entendeu? Não é que o cara era um criminoso ou um estuprador, mas é que na cabeça deles, eles têm uma cultura tão diferente que eles acham assim, uma mulher andando com aquela roupa, eles acham que ela tá, sabe, disponível, assim. Dando sinais de acordo com a cultura dele, né? Que ela não se preparou não entendeu, né? Então eu tive esse tipo de medo, sabe? Eu não tive medo de ser roubada, de ser assaltada, mas eu tive medo disso, sabe? Que alguém. Então eu ficava muito. Eu andava pela rua, eu ia para todos os lugares sozinha, mas assim, sempre tentando me comportar de uma forma que eu não passasse nenhum sinal, assim, que desse esse entendimento, sabe? E você tem algumas fotos da viagem para colocar aqui? Eu estava super curiosa. Esse Riad da Rita, eu encontrei uma família de portugueses que vai Portugal também, né? É porque é muito barato para eles ir para o Marrocos, é muito barato. E aí eles vão muito, como você está dizendo, tipo a praia deles. E ele falou para mim assim, ele falou que ele já tinha viajado o mundo todo e que em todo lugar tem uma estrutura mais ou menos parecida. O McDonald's está ali, tal coisa ali, tem uma, sabe, uma estética. Aí ele disse que Índia e Marrocos eram os únicos lugares bem diferentes, assim, que quebra esse paradigma e dá uma sensação de além da imaginação. Além da imaginação sou eu que tô, que tô falando. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa. Eu trabalhei no aeroporto de Guarulhos, né? Há uns anos, há bem anos atrás. E aí, quando eu cheguei na fila do check-in, tinha um amigo meu lá, que estava como gerente da companhia aérea. E aí ele me chamou, Dani, vem aqui. Aí tá essa foto, sou eu lá do lado de trás do check-in. E ele disse para mim assim, você se lembra o que é TU1 da TD? Aí eu lembrei, é o código para o upgrade. Ele me deu um upgrade, eu fui na primeira classe. E eu fiquei super feliz, né, com esse encontro fortuito. Então a viagem começou bem. Começou super bem. Tem uma pergunta. É tranquilo sair de noite para jantar sozinha lá no Marrocos? Ou você deu preferência para os lugares que você já tinha indicação? Como é que foi? Poxa, é porque assim, cada cidade é muito diferente mesmo, uma da outra, né? Em Marrakech, que foi a primeira cidade que eu cheguei, e para mim tudo era muito, muito novo mesmo, tem a Praça de Melfna, né? Que é a praça mais conhecida, que tem os encantadores de serpente, tem... E lá
eu tive medo. Eu não saí à noite. Eu fui só de dia. Eu não sei lhe dizer se seria tranquilo. Se eu tivesse alguma companhia, nem que fosse outra mulher mesmo, eu teria ido. Mas eu Uhum. fiquei pensando, gente, eu andando nessa praça tão agitada, com esse comércio todo à noite, eu realmente não tive coragem, eu não fui. Mas assim, por exemplo, em Fez eu conheci um casal eles são da Bélgica, né? E a gente andou tranquilamente à noite, mas eu tava com eles, né? Eu não sei te dizer. Eu andei um pouco sozinha em Ouarzazate. Ouarzazate é uma cidade bem tranquila, que é uma cidade tipo assim, a porta para você ir pro deserto. Sabe aqueles filmes antigos, assim, tipo Lawrence da Arábia, vários filmes desse de Jesus Cristo, tem um estúdio de Hollywood lá, em Ouarzazate. Eu fui até visitar. E lá eu andei sozinha à noite, foi super tranquilo. Então depende da cidade. Então, é porque por que eu quis conhecer o sul da Espanha antes de descer para o Marrocos? Porque eu queria ver essas artes mouriscas, né? Que eu adoro, assim, essa arquitetura, essa estética, esses arabescos. Então, isso aqui é em Sevilha, né? E tem Granada também, que lá em Granada tem a antiga capital do Império Mouro, né? E aí eu lia muitos livros a respeito, eu tinha muita curiosidade de conhecer lá. Alhambra que chama, né? É tipo uma Uhum. cidade murada, assim. Isso aqui eu tô mostrando um pouco do flamenco, porque tem os flamencos para turista. Mas eu fiz a opção de conhecer os ciganos e de querer ir num lugar bem raiz mesmo, sabe? Uhum. E aí eu fui nesse lugar que eles chamam As Penhas, né? E essa daí é a Giralda, que é lá em Sevilha também, que eu tinha muita vontade de conhecer. Quando eu fiz faculdade, que eu fiz faculdade de turismo, eu fiz um trabalho sobre a Giralda. Mas quando eu cheguei lá, esse monumento ele tem uma história assim tão sangrenta, né, de morte assim, de morte dos muçulmanos, dos judeus, que eu nem quis entrar na verdade e nem quis ficar mais na Espanha. Eu quis ir logo para o Me fala Marrocos. rapidinho como que foi o seu roteiro. São Paulo, São Paulo, Espanha. Madrid, São Paulo, Madrid, aí eu desci para Sevilha. De Sevilha, eu fui para Granada só para conhecer a Alhambra e voltei no mesmo dia. Aí eu ia para Córdoba, mas eu desisti. Fiquei mais um dia em Sevilha e já peguei é, o ônibus para Tarifa. De Uhum. Tarifa, eu atravessei de barco para Tanger. De Tanger, eu peguei o trem para Marrakech. Aí eu fiz Marrakech, Ouarzazate. De Ouarzazate, eu fui para o deserto, que é Mesurga. Quando a gente vai para as dunas, dorme uma noite lá, acampando no meio das areias. Aí no outro dia eu peguei, aliás, aí eu peguei um ônibus. Eu peguei um ônibus que passa a noite inteira. Esse aí você falando do medo, né? Esse daí eu me achei realmente muito corajosa de fazer isso. Mas assim, o medo maior não era de perigo, mas era porque era muito estranho. Porque assim, esse lugar era um lugar interiorzão, assim, do Marrocos, né? Então, porque o Marrocos é considerado um lugar moderno no mundo árabe. Então, as Uhum. mulheres, elas não cobrem o rosto, cobrem só o cabelo e o resto do corpo, mas não cobre o rosto, né? Mas nessas cidades do interior, elas cobrem o rosto, elas ficam tudo de preto mesmo. E esse ônibus era a madrugada inteira, saía 5 da tarde de Mesurga e chegava 5 da manhã em Fez. E, tipo, eu era a única ocidental do ônibus. Eu era a única que não falava. Eles não falavam nem inglês nessa viagem. Era só francês, né? E, e a única parada que teve desse ônibus, eles só serviam cordeiro e eu não comia, sabe? Assim, foi uma viagem estranha, mas deu certo. Sabe aquela coisa de você, aqueles banheiros que você tem que é um buraco no chão, essas coisas. Era assim. Eu tinha lido um livro, né, antes de ir, e que o Tahri Shah, o nome do escritor, ele fala muito desses cafés
que são só de homens, assim, que tem lá. E eu fui num café desse pra ir no banheiro, todo mundo falando francês comigo, eu sem entender nada. Mas deu certo. Eu acho que quando tem um guia local, é bacana, né? Você, em algum lugar você teve guia local, você contratou? Tive em Fez, né? Porque em Fez, eles me recomendaram muito, assim, eles que eu digo, tanto a Rita quanto os guias de turismo que eu lia, eles diziam, você, Medina de Fez, você tem que ter um guia. E a própria Rita, ela me indicou um guia marroquino que fala português. E aí foi muito legal. Então ele que conseguiu o lugar que eu ia me hospedar. Então ele me encontrava lá e todo dia foi o lugar que eu fiquei mais dias, né? Foi em Fez. Então ele passeou bastante comigo pela Medina. Para quem não sabe, a Medina é uma cidade medieval murada, com aquelas ruas super estreitas. E aí é de verdade para lá de labiríntica. Então foi importante realmente. E eu gostei muito dele. Adil, é o nome dele. E aí ele falava que língua? Espanhol? Inglês? Português. Português? Português. Ah, português. É, porque a Rita, né, essa que é portuguesa, ela que me indicou ele falava português. Foi bem legal, foi bem diferente. Ah, que ótimo. E qual que é a melhor época para ir, o melhor clima? Você foi em que mês? Qual era a estação? Eu fui em junho, eu fui de final de maio para começo de junho. Foi um período bom, porque era um período que não tava uma temperatura boa, não tava nem tão quente, nem tão frio. É que em Fez, nessa época, tem um festival internacional de música sacra, que é um grande evento que vem gente do mundo todo, né? Então eu participei desse evento, que foi algo bem diferente, assim. Aqui não tá tudo de fotos, mas essa foto aí, eu não coloquei nenhuma foto do Marrakech aqui, porque Marrakech foi o lugar que eu cheguei, eu fiquei num riad belíssimo, belíssimo que eu digo assim, porque lá eles têm umas ervas aromáticas plantadas no jardim, ao torno de uma água, assim, que é bem legal. Mas essa comida aí, Qual a diferença, Dani, para quem não conhece, a diferença entre os riades e os hotéis? Porque os tem vários riad hotéis que são riades, né? Que eles chamam de hotel riad, mas tem uns que são mais típicos, uns são mais tem. ocidentalizados. Como é que você sentiu Ah, isso? eu nem trouxe uma foto. Eu tenho uma foto. É o seguinte: os, ah, os hotéis são hotéis normais, hotéis que a gente conhece, né? O Riad, ele é uma espécie de casa antiga, né, medieval, porque o formato dessas casas no mundo árabe tem esse formato que por fora é tudo fechado e a casa é voltada para o interior. E no interior, no meio, ele é aberto, o sol entra no meio da casa. Geralmente são casas de vários andares, assim. E no meio tem uma fonte de água, né? E eles plantam ervas aromáticas em volta dessa fonte de água. Então a ideia é que o sol bate, esquenta e aromatiza todo o ambiente, né? Então o Riad ele é uma casa tradicional antiga, só que foi transformada em um hotel. Mas assim, existe também o que eles chamam de casa tradicional, que não é um riad, não chega a ser nesse formato. Ele não é. E também não é um hotel, é tipo uma casa mesmo de uma pessoa que a pessoa aluga para você se hospedar lá. E eu fiquei numa casa assim, em Fez, né? Mas em Marrakech eu fiquei no riad. E os valores entre o riad, o hotel, a casa? Os riads mesmo, eles são bem caros, eles são bem mais caros. As casas tradicionais são baratas, bem baratas, mas os hotéis, porque assim, os hotéis geralmente eles não ficam dentro da Medina, os hotéis ficam fora. Então aí você vai ter hotel normal, assim, desses que a gente conhece, você vai ter essa variação que a gente já conhece, assim, se for um Ibis, se for um outro, né? Aí já é assim, aquele conhecido. Bom, aí tem umas fotos aqui lá no deserto mesmo, né? Esse é o acampamento que a gente ficou. Essa foto foi tirada de cima dessa duna aqui.
Esse foi o pessoal que fez o passeio junto comigo. À noite, os berberes, eles tocam uma música pra gente, né? Essa é a cama que a gente dorme dentro da tenda. Aqui é o outro dia de manhã, quando amanheceu. E esse era um passeio dia inteiro, noite? Esse era um passeio assim, porque eu estava em Ouarzazate. De Ouarzazate até Mesurga, que é onde tem essas dunas, eu levei o dia inteiro. Eu saí 9 da manhã, cheguei 5 da tarde aí. Aí, na hora que eu cheguei, a gente pegou esses camelos e a gente foi para dentro lá do deserto mesmo. Aí a gente dorme lá e no outro dia de manhã, depois do café da manhã, a gente já volta. Só que a gente volta para um hotel que tem lá, no meio dessas dunas, e a gente fica lá nesse hotel, né? Aí, no caso, eu já quis ir embora para Fez, e aí eu peguei esse ônibus que eu te falei, lá mesmo, em Mesurga. E o que foi, assim, na sua experiência que você guarda até hoje, dessa viagem comparada com tantas outras que você já fez depois, que te marcou, assim? Nossa, eu acho que, em primeiro lugar, uma sensação de real, sabe? Na hora que eu entrei no Zouk de Marrakech, era tão diferente, sabe? Era muito diferente. É porque eu acho que também essa coisa de um país muçulmano, né? Porque a gente viaja para vários países que também são cristãos, têm as mesmas igrejas, mais ou menos o mesmo costume. E aí um lugar muçulmano, com as mulheres cobrindo os cabelos, sabe? Vestindo aquela djellaba e aquelas mesquitas, dá essa sensação de que eu chamo de além da imaginação. É uma experiência, assim, uma sensação que você está numa coisa que parece que não está na sua imaginação, sabe? Uma coisa irreal, assim, a sensação. Isso foi uma experiência impactante, assim. Também eu me espantei como eles lá, eles têm esse costume da limpeza e dos aromas muito forte. Então, se você vai numa praça, num parque, tudo lá tem ervas aromáticas plantadas. E eu adorei, assim, verbena, sabe? É muito gostoso. Nos quartos dos hotéis, a gente entrava, tinha um potinho, assim, cheio de rosa. A rosa típica que eles têm lá para aromatizar. Dentro do próprio hotel, assim, tem uns sabonetes líquidos e uns shampoos muito cheirosos, com cheiro de erva mesmo, assim. E tem muitos mercados, tem aqueles mercados, né? Que vende todo tipo de coisa. Vende animal, carne, cordeiro, porco, mas nada fica fedido. Tudo é cheiroso. Eles são muito limpos, eles lavam sempre, limpam. E tem aqueles banhos, sabe? O famoso banho turco. Que estão os hamams, né? E aí eu fui tanto no hammam de turista quanto no hammam deles mesmos. E as pessoas lá, todo mundo sabe fazer massagem, porque como eles é da cultura deles, eles fazem massagem uns nos outros, eles são muito bons de massagem, assim. Então eles pegam umas coisas super cheirosas, passa, você chega numa loja, eles fazem uma massagem no seu pescoço, uma massagem na sua mão. Você vai nesse hammam, aí eles fazem massagem. Então, assim, pra mim foi uma sensação de, sabe, uma sensação de peregrinação, uma sensação de viver uma experiência que eu queria muito. Eu até fiz uma live esses dias com um amigo meu, que a gente fez brotar dentro do coração da gente esse desejo dessas viagens na mesma época. Porque a gente leu os livros do Paulo Coelho, né? E eu fui fazer a peregrinação do Alquimista. E ele foi fazer o Caminho de Santiago, né? Que a gente leu quando a gente era adolescente. A gente ficou com esse desejo, assim. E ao passar por aquele processo, eu senti, sabe, essa sensação da peregrinação. A experiência vai te transformando e você vai vivendo aquele processo. Isso foi o que mais me marcou. Agora, O Alquimista é um livro que é uma ficção, só que
O personagem do livro, ele mora na Espanha e ele vê o Marrocos, né, do outro lado do rio. E tem uma história dele buscar a lenda pessoal dele. E aí ele é um pastor de ovelhas, ele vende todas as ovelhas e ele atravessa, só que ele vai até o Egito, né, na história do livro. Mas tem essa travessia. E tem toda uma história que ele vive, né, para encontrar o sonho dele, para encontrar na busca do sonho, né? E aí foi esse livro, com essa história dessa travessia, que trouxe para mim esse desejo, né? De vivenciar isso. E aí você foi em alguns lugares por causa dessa leitura? Dentro, já nas cidades? Não, porque a leitura, o principal da leitura era essa travessia. Era a travessia de barco e chegar no porto de Tanger. Isso tinha a ver com a leitura. Mas eu li outros livros, né? Teve um livro que eu li que se chamava Sonho de Transgressão, que falava sobre as mulheres marroquinas e o desejo de transgredir os muros, né? Porque elas ficavam fechadas, assim, nos haréns. E esse livro se passava em Fez. Então, eu tinha uma loucura por Fez, né? E eu li um outro livro, que é esse do Tahir Shah, que o Tahir, ele viaja o Marrocos inteiro nesse livro. E é real, não é uma história ficção. E aí, eu vou até mostrar, eu não sei se... Aqui, ó. Esse cara, eu até esqueci o nome dele agora. Mas ele é guardião de um palácio que tem lá. E o Tahir falava muito dele no livro. E eu fui atrás desse palácio e desse cara por causa do livro do Tahir. Ah, que bacana. A foto, o sorriso de conseguir, cheguei. Exatamente. Aqui tá o casal, ó, essa é a casa tradicional que eu me hospedei. E todo mundo que acordava para tomar café da manhã, para jantar, comia na mesma mesa. Então, eu fiz amizade com esse pessoal por causa dessa casa, né? Esse aqui é em Casablanca, é a segunda mesquita maior do Marrocos. E lá em Casablanca, eu fiquei na casa desse chefe meu no consulado americano. E ali atrás, essa foto a gente tirou porque é a Ilha Corniche, que o Tahir fala muito da Ilha Corniche no livro dele. E aí, quando eu cheguei lá, eles falaram, você tem que tirar foto para mostrar a Ilha Corniche, né? Aqui tá a mesa do café da manhã tradicional, chá de menta, que é muito tradicional. Isso aí foi eu e a menina lá da Bélgica, a gente fazendo compras lá. Isso aí, e tem algum momento que você falou, eu devia ter vindo com amiga, sozinha eu não aproveitei tanto, ou você conseguiu aproveitar a viagem inteira, sozinha, conhecendo as pessoas no caminho e fazendo o teu roteiro? Exatamente. Essa viagem era uma viagem com amigas, originalmente. Eu ia para Berlim, Praga e Amsterdã. A gente comprou as passagens juntas. Só que quando eu fui planejar a viagem junto com elas, eu vi que não tinha nada a ver. Eu vi que aquele roteiro delas não era o roteiro do meu coração, assim. E aí eu perdi um trecho que eu tinha comprado, que era Madrid, Amsterdã. Eu tinha comprado, eu não fui. Elas seguiram viagem, eu peguei meu trem e desci para o Marrocos sozinha. E não, eu não achei que eu deixei de aproveitar. Ao contrário, eu acho que eu aproveitei mais por ter ido sozinha. Isso me deixou mais aberta para conhecer pessoas, para ter experiências que eu quisesse ter. Só realmente a Praça de Melfna, que eu não saí à noite porque eu estava sozinha. Foi a única parte. O resto, tudo foi mais aproveitado pelo fato de eu estar sozinha. Ó, a Anastácia tá falando que você é corajosa. Você deve ter ouvido bastante gente falar, né, Dani, que você é corajosa e tal. Muito! Nossa, eu ouvi muito. Isso porque eu tô contando quase nada aqui, né? Se eu contar tanta coisa que aconteceu, mas eu realmente
Nesse ponto eu gosto de ter essa coragem mesmo. Eu acho que se a gente pensar muito, 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 a gente não faz uma viagem, né? Porque envolve tanta coisa, avião, outro lado do mundo, outra língua, outros costumes, outro tudo, né? E agora com essa pandemia, mas a gente tem que fechar um pouco os olhos para alguma coisa, planejar muito bem e ir, né? Porque senão não sai nada. Eu acho que tem a questão da prudência e da precaução, né? Então, o fato da pessoa ter coragem não quer dizer que a pessoa vai sair imprudentemente, impulsivamente. Então, assim, eu planejei bem a viagem, eu sabia onde eu ia estar em cada dia. Eu peguei uma cópia de todos os lugares e cidades de onde eu ia estar, com telefone, tudo, endereço, e passei para várias pessoas. Então, várias pessoas sabiam onde eu estava. Eu entrei em contato com o consulado brasileiro no Marrocos. Eu fiz o registro que eu ia estar viajando lá naquele momento. Cada cidade que eu chegava, a primeira coisa que eu fazia era passar um e-mail para essas pessoas de segurança e dizer, ó, acabei de chegar. Então, se eu não chegasse em alguma cidade, as pessoas sabiam, né? Então, eu estudei antes para saber, pegava informação. Então, assim, foi uma viagem bem planejada e com bastante precaução e bastante prudência, assim, também, né? Tem mais alguma, antes da gente encerrar, me conta, tem mais alguma foto para a gente ver? Dessas cidades todas que você foi, qual que você acha que é mais imperdível se a pessoa não tiver muitos dias para fazer essa viagem? Eu acho que Marrakech mesmo. Só que assim, para mim foi muito impactante chegar em Marrakech. Eu acho que seria interessante chegar em uma cidade mais calma antes, né? Mas assim, eu adoro. É porque assim, Mari, eu acho que eu comentei com você que eu disse assim que o meu amigo falou, você foi para outro Marrocos totalmente diferente, né? Então eu acho assim, vai muito do que a gente gosta e vai muito do que a gente procura. Então assim, para mim eu vejo muito valor em Fez, né? Por exemplo, esse evento de música sacra foi muito importante para mim. Então, para mim, se eu voltasse de novo, eu voltava para Fez. Eu acho que Fez, ela tem outras qualidades, né? Mas Marrakech, ela tem aquela coisa mais típica, sabe? Aquele mercado, aquela coisa colorida, aquela praia. Ela é mais turística mesmo. Então, assim, se a pessoa quer ver uma coisa exótica, diferente, fazer umas compras, vai para Marrakech, né? Mas se você quer uma coisa mais específica, inclusive tem várias cidades que eu não fiz, né? Tem o Atlas, que você sobe, dá para ver o mar do outro lado. Tem Chefchaouen, que eu não fui também, que é a cidade azul, que as pessoas vão para lá e ver outra qualidade de coisas. Então, eu acho que pode começar por Marrakech ou Fez, né? Você tem vontade de voltar para todos esses lugares tanto tempo depois, com uma outra cabeça, com outro tipo de planejamento? Ou você tem medo de não ter essa. A vontade que eu tenho. Então, sabe que eu falei do Tahir, né? Que é o escritor do livro que escreveu, nananã. E o primeiro livro dele sobre esse assunto aí se chama A Casa do Califa. A Casa do Califa é toda uma história sobre a casa dele. E quando eu cheguei lá, na casa desse meu ex-chefe, que é um diplomata do consulado americano e tal, ele falou assim, eu conheço o Tahir, a gente foi na casa dele. Eu falei, o quê? Você foi na casa do Califa? Eu não acredito. Então, assim, eu queria ir na casa do Califa. Eu queria... Nossa, eu tenho muita vontade de conhecer o Tahir, de conversar com ele, sabe? O Daniel, esse Daniel, que é o meu ex-chefe, e a esposa dele, que é brasileira, que é a Regina, eles disseram que o Tahir adora o Brasil e que ele veio lá de dentro com uma caixa cheia de literatura de cordel. Eu falei, nossa, que legal. Então, assim, eu queria... Eu tenho muito essa vontade. Eu queria ir na Ilha Corniche mesmo, em vez de só olhar de longe, ir lá. Que mais? E sim, essa coisa que eu te falei do Atlas, né? De subir lá. Eu gostaria, assim, de voltar. Só que dessa vez com uns interesses mais específicos, sabe? Não com aqueles interesses, assim, tipo... ficar olhando a cidade. Eu queria encontrar com pessoas e conhecer coisas mais específicas.
Ai, que bacana. Ai, Dani, eu adorei conversar com você. Vamos deixar essa live salva, porque eu acho que tem muita dica boa, não só da parte do destino, mas de planejar uma viagem sozinha para um destino diferente. E eu acho que vale a pena. Quem tiver mais dúvida específica pode mandar aí pra gente. Eu te passo, você me passa, a gente responde. E porque nessa próxima fase a gente vai precisar de um pouco de coragem para montar as próximas viagens. Deixa só o seu contato, o que que você posta sempre no seu Instagram. E eu estou entrando no seu, né? Então também quem tiver interesse em ver conteúdo de viagem e dicas, maripelomundo.blog. Isso, o meu é dani.cunha, né? Eu sou personal trainer de realizações, ajudo as pessoas a realizarem os 3 desejos mais importantes da sua vida em um ano. E conversando com a minha audiência, eu percebi que muitas pessoas têm esse desejo, o desejo de realizar uma viagem, né? Uma viagem dos sonhos. Então foi também por isso que eu comecei a chamar mais a Mari para a gente conversar, né? E quem estiver assistindo a gente que tivesse desejo de realizar os sonhos, procura a Mari aí, maripelomundo.blog. Então tá bom. Um beijo, Dani, obrigada. E a gente conversa outro dia sobre outros assuntos também. Tá bom, obrigada, Mari. Vou Beijo. encerrar aqui, você salva para mim, por favor. Tá.